Olá, no Pro Legislativo hoje recebemos Fernando Veiga, o Fernando que é consultor legislativo do Senado Federal, com conhecimento na parte de economia, de finanças, também se dedica a outros temas, mas economia e finanças é um dos aspectos mais fortes da formação do Fernando, e hoje está conosco aqui para conversar sobre a trajetória econômica da China, que interessa o mundo todo, né? E interessa que a gente entenda, né, esse fluxo econômico no qual a China se tornou tão presente e ficou com um bom bocado da economia internacional, para que a gente também, ao mesmo tempo, perceba qual o papel da economia do nosso país e de outros países diante desse crescimento chinês. Bem-vindo, Fernando, muito obrigado por estar aqui conosco, e já te coloco a primeira questão, uma abertura, uma introdução, né? Como você vê essa consolidação cada vez mais visível, mais forte e mais aglutinada da economia chinesa no mundo? Bom dia, bom dia, Sérgio. Bom dia a quem nos ouve. Olha, tem sido um caso de sucesso, né? Um excelente laboratório para estudos, análises, e de fato a China está se consolidando como, digamos assim, a grande locomotiva econômica no mundo, né? Hoje a China tem uma participação no PIB global calculada pelo paridade de poder de compra de em torno de 20% do PIB, né? Essa posição ela alcançou depois de ter representado em 1979 alguma coisa em torno de 5% do PIB mundial. Tá? Esse sucesso chinês, de certo modo, ele expõe a contradição entre dois sistemas econômicos. Tá? Um sistema que é o chinês, baseado numa ação coletiva, né? No planejamento econômico, tá? E o outro sistema que é o sistema baseado no liberalismo econômico e que tenha como regra, digamos assim, como regra de jogo, estratégia de jogo, o individualismo, principalmente por parte das empresas, né, que atuam apenas com base em suas habilidades, isoladamente. Tá? Nesse período, desses últimos 40 anos, de 1979 para cá, a China parece que tem tido melhores resultados. Eu não estou ouvindo você, Sérgio. Fernando, é claro que a gente sabe que, né, hoje, para o PIB de um país crescer, né, é uma soma muito grande de ações e das organizações econômicas existentes, e elas realmente, quando elas agem sozinhas, a trajetória para se consolidar é muito mais lenta, né? E na China, pegando essa deixa que você deixou do trabalho de planejamento, trabalho coletivo, né? Você vê acontecer o desenvolvimento das empresas ao mesmo tempo que você tem financiamento privado, ao mesmo tempo que você tem financiamento público, ao mesmo tempo que você tem uma ação diplomática mundial a favor desse comércio, né? É dessa sincronia que você fala que acaba apresentando resultados com maior solidez? É disso sim. E de mais algumas coisas, né? Algumas das quais nem sempre lembradas quando se discute o caso chinês. Mas vamos lá. Quer dizer, o que aconteceu em 1970, a partir de 1979? A China, nessa época, criou, se eu não me engano, 4 ou 5 zonas, né, para a atração de investimentos internacionais, né, principalmente na área fabril de produção, visando notadamente produção para exportação. Ao mesmo tempo, ela introduziu algumas regras de mercado na própria economia chinesa, né, permitindo a comercialização de excedentes da produção agrícola, que até aquela época não havia, né, e liberdade de preços para isso. Ao mesmo tempo, ela também introduziu liberdade de preços numa série de outras áreas na economia chinesa. Tá? Bom, isso permitiu ao país a acumulação de reservas internacionais em valores brutais, tá? A ponto de a China ter chegado, alguns anos atrás, a acumular algo em torno de 4 trilhões de dólares em reservas internacionais, né? Quer dizer, em moeda forte. As correntes de comércio da China também
cresceram vigorosamente. Quer dizer, a China, em 1979, tinha uma corrente de comércio, ou seja, entre importações e exportações de mercadorias, a China tinha alguma coisa em torno de 30 bilhões de dólares em corrente de comércio. E ela chega agora, atualmente, em 2019, se eu não estou enganado, a uma corrente de comércio de 2 trilhões e 600 bilhões de dólares com o resto do mundo, entre importações e exportações de mercadorias. Tá? Quer dizer, então a China, em função disso, ela não só passou a produzir muito, quer dizer, a se tornar a unidade fabril mundial, mas ela passou também a ter uma participação importante no comércio mundial. Quer dizer, a China se tornou o maior parceiro em 2015, 2016, de mais ou menos 130 países pelo mundo. Né? E passou também a ser um grande investidor no exterior, quer dizer, ela passou a estruturar, quer dizer, relações econômicas, digamos, mais profundas com vários países, né? Investindo principalmente em infraestrutura, em projetos agrícolas, né? na aquisição de empresas, né? E assim por diante. A gente vê que justamente essa poupança enorme chinesa, né, do Estado, das empresas, dos fundos de investimentos chineses, eles têm procurado oportunidades em todo o mundo, né, e também aqui no Brasil estão presentes em várias empresas, inclusive nas licitações, seja de aeroporto, seja de área, geração de eletricidade, distribuição de eletricidade, petróleo, e assim por diante. Agora, Fernando, queria o seu comentário se você acha que esse jogo coletivo, que em tese, né, ele apresenta maior eficiência, maior celeridade e, ao mesmo tempo, resultados mais tangíveis, se ele é fruto também do tipo de regime político que a China tem, digamos assim, né? Diferentemente do mundo ocidental. Se o regime político, onde o Estado ele tem mais facilidade de tomar decisões, consultando menos a população e consultando menos outras instâncias, já que é um regime de partido único, se por acaso isso não facilita esse jogo coletivo. Olha, acho que você tocou em 2 pontos importantíssimos, tá, Sérgio? Um deles é a questão da poupança e o outro é a questão do sistema político chinês, tá? Bom, vamos lá. Eu acho que a China não tinha alternativa, né? Quer dizer, quando fala da China, a gente fala de uma população de 1 bilhão 395 milhões de pessoas, tá? Dessa população, desse contingente, a população em idade economicamente ativa gira em torno, acho que, de 900 e tantos milhões de pessoas, tá? Boa parte das quais empregadas no sistema produtivo chinês. A expectativa na China, quer dizer, a pirâmide etária da China tem se alterado bastante ao longo dessas últimas décadas, tá? Hoje, a maior parte da população está em idade economicamente ativa e já se sabe que a tendência, em função das taxas de crescimento vegetativo chinesas, é que essa população em idade economicamente ativa diminua ao longo do tempo. Então, hoje ela é algo superior a 900 milhões de pessoas e ela deve cair nos próximos 5 a 10 anos para algo em torno de 700 milhões de pessoas, tá? Então, o que acontece? A China, em função disso, ela precisa ter o quê? Ela precisa ter um sistema de seguridade social. Tá? E esse sistema de seguridade, por quê? Porque ela vai precisar prover não apenas serviços previdenciários a essa população que vai deixar de estar, vai envelhecer e, portanto, ingressar na inatividade, e ela precisa também oferecer saúde, todo tipo de suporte à população de mais idade. Tá? Então, ela não tinha muita opção a não ser estruturar um sistema muito bem, digamos assim, alicerçado em capitais, não apenas capitais investidos na própria China, mas também capitais investidos no exterior. Tá? Por quê? Porque essas pessoas que vão ingressar na inatividade vão precisar necessariamente de renda, né? E essa renda terá que vir necessariamente de um sistema fundado em capitais, em retorno dos investimentos.
Bom, o sistema político chinês ele tem basicamente quatro corpos ou quatro centros de poder, tá? Quer dizer, na essência desse sistema, o que você tem é o Partido Comunista Chinês, o PCC, tá? E em torno do PCC gravitam o Conselho de Estado, o Exército de Libertação do Povo, o Congresso Nacional do Povo e a Conferência Político-Consultiva do Povo. Agora, o poder mesmo está concentrado no Partido Comunista Chinês. Tá? O exercício do poder pelo Partido Comunista Chinês ocorre basicamente em função do monopólio da força que o PCC mantém na China. Quer dizer, ele tem, entre agentes de segurança e militares, um contingente em torno de 2.250.000 agentes. Tá? Bom, e ele também controla nomeações no judiciário e as nomeações praticamente em todas as instituições públicas e nas privadas em que a China detenha digamos assim, controle, né? A gente não pode se esquecer que boa parte da economia chinesa hoje é formada das empresas chinesas, boa parte das empresas chinesas hoje tem controle estatal. E, portanto, esse controle ele segue uma linha, né, e vai desembocar exatamente no Partido Comunista Chinês. Isso que eu gostaria de perguntar, e eu pessoalmente até também não sei até onde vai, mas essa questão que você colocou, são, digamos, as médias empresas e grandes empresas que têm participação do governo chinês, né? Ou todas as empresas, ou só aquelas microempresas de subsistência que não têm? Não, a economia chinesa é muito parecida com qualquer outra economia, à exceção do fato de que existe uma participação estatal muito maior. Tá? Para você ter uma ideia, das 500 maiores indústrias chinesas, 50%, em torno de 50%, são empresas estatais. Tá? E das de serviço, em torno de 60%, mais de 60% são empresas estatais chinesas também. Então, quer dizer, existe sim uma participação majoritária do capital público nas empresas estatais, né, na economia chinesa, né? Mas isso não quer dizer que não haja empresas estritamente privadas operando na China, sejam empresas genuinamente chinesas, né, sejam empresas estrangeiras, mas com unidades de produção lá naquele país. Tá? Agora, esse é um dos fatores que tem levantado sérias dúvidas a respeito dos prognósticos, né, das perspectivas da economia chinesa para os próximos anos. Por quê? Porque o fato de haver um controle estatal das relações econômicas entre empresas e mercados, tá, pode significar que as escolhas, que as decisões, que os investimentos, que as aplicações talvez não tenham sido presididos pelos melhores critérios, tá? O que colocaria em risco a saúde dos capitais chineses e, portanto, colocaria em risco, do ponto de vista dessa imensa população, parte da qual vai entrar na inatividade nos próximos anos, colocaria em risco o sistema de seguridade chinês. Então, se não me engano, agora, nesta semana ou na semana passada, foi publicada a notícia de que a Foxconn, né, a empresa chinesa, que é a maior montadora aí de equipamentos eletrônicos do mundo, especialmente de celulares, e que é quem produz, de fato, a manufatura da maior parte dos produtos Apple, por exemplo, mas de várias outras marcas consagradas aí do mundo ocidental, em função desse antagonismo, né, ideológico que está correndo no mundo, principalmente do presidente americano também, do atual presidente americano, do Trump, ela estaria montando fábricas no Vietnã, né, para poder produzir o produto Apple lá, né, tirar do território chinês, mesmo sendo uma empresa chinesa, fabricando aí o produto americano lá no Vietnã. Você acha que esse é um movimento que pode ocorrer em função dessa questão? Olha, né, eu quero separar meus negócios da ideologia, tudo bem, empresa chinesa, mas que não esteja ao alcance do governo chinês, digamos assim. Você acha que isso pode ser uma tendência? Olha, não só pode, como vai,
mas não exatamente, não primordialmente por essa razão, tá? O que acontece, na verdade, é que os salários reais na China têm aumentado, né? O valor real da remuneração da mão de obra na China tem crescido, e isso tem se tornado um fator de custo adicional. E por que tem crescido? Porque hoje o mercado, a oferta de mão de obra na China não é tão abundante quanto foi no passado. Então, a mão de obra chinesa hoje já deixou de ser a mão de obra mais barata, ou uma das mãos de obra mais baratas no mundo. Tá? Você tem outros países que oferecem mão de obra a custos mais competitivos. São os casos, por exemplo, do Vietnã e do próprio México. Tá? Então, a China tem não só empresas estrangeiras que antes produziam na China, mas a própria China, as próprias empresas chinesas têm procurado transferir ou, digamos assim, aumentar sua produção deslocando fábricas para outros países. Tá? Exemplos são o Vietnã, né, e outros países asiáticos, tá? E aqui nas Américas, o próprio México. Então, isso não é necessariamente fruto de um posicionamento político, não. Eu acho que isso, a motivação é basicamente econômica e tem a ver com aquilo que nós havíamos falado a respeito da pirâmide, das questões demográficas na China, tá? E, Fernando, para a gente finalizar, né, o que acontece com muitos países, né, a gente viu, inclusive, me lembra um pouco a trajetória do Japão pós-guerra, que é um país de muita manufatura, e inclusive se dizia, olha, tinha uma jocosidade, né, fim dos anos 60, né, o produto é japonês, que era uma cópia, né, do produto de algum outro país, né, mas logo depois, né, o Japão teve produtos próprios, marcas de excelência. Eu, por exemplo, sou um jornalista do audiovisual, né, para nós, nos fins dos anos 60, início dos anos 70, a Apple da época era a Sony, né, a Sony que era a grande empresa criadora, idealizadora. E assim o Japão teve vários e nunca mais ninguém falou que os produtos japoneses eles eram desqualificados ou cópias ou feitos como se fosse segunda linha. Você acha que a China também está indo uma trajetória nesse sentido, no desenvolvimento além de ser um parque fabril, desenvolvendo tecnologia própria e excelências próprias? Sim, tá. Ela está sim. Ela tem 3 iniciativas nesse sentido, as 3 apontam na mesma direção. Tá? Uma delas é a Made in China 2025, em que a China vai procurar se consolidar nos mercados que já ocupa e avançar sobre outros mercados. Tá? O Made in China tem por objetivo inovação, né? A China vai procurar crescer inovando, não só inovando para se consolidar nos mercados que já ocupa, mas também para ocupar novos mercados, tá? Esse plano, essa iniciativa Made in China 2025 é interessante porque ela trabalha com um horizonte, com 3 horizontes temporais: 2025, em que a China vai tentar consolidar sua posição em várias áreas, tá? Ela basicamente escolheu 10 áreas para fazer isso. No âmbito da produção, por novos materiais, fármacos, novas fontes de energia, tecnologia da informação, né? E assim por diante. Tem também uma outra iniciativa, que é o 14º Plano Quinquenal da China, tá? Esse 14º plano também prevê vastos investimentos em inovação tecnológica, né? Quer dizer, a China quer se consolidar como um polo não apenas de produção, mas também de desenvolvimento tecnológico, tá? Para isso, ela pretende não apenas continuar a desenvolver tecnologia dentro da China, mas se interligar com outros centros no mundo afora, né? E desenvolver tecnologia a partir do exterior, tá? E tem também a terceira iniciativa, que é a nova Rota da Seda,
em que a China pretende se consolidar como parceiro comercial, como parceiro econômico de vastos blocos, né, formados por países, né? Quer dizer, ela já vem fazendo isso há bastante tempo. Então, essas 3 iniciativas demonstram exatamente isso, quer dizer, a China já deu o salto no que diz respeito à produção, né? Quer dizer, ela teve ganhos de escala enormes e agora ela vai procurar consolidar esses ganhos com ganhos de produtividade e pretende, dessa forma, não só enriquecer, mas remunerar seus próprios capitais, porque ela precisa dessa remuneração, da remuneração desses capitais, inclusive para que, digamos assim, a sua economia dê certo internamente, tá? Existe nessas iniciativas a ideia de que a economia chinesa venha a ter, a economia doméstica, um papel mais importante no que diz respeito à demanda por produtos chineses, ou seja, a demanda doméstica tende a crescer, e vai crescer. Essa daí não precisa nem ser uma política ativa de governo, de Estado, porque, como a gente já falou antes, a população está envelhecendo e o envelhecimento populacional vai gerar um desinvestimento, quer dizer, as pessoas deixarão de poupar e passarão a consumir a poupança feita no passado, né? Então, a economia chinesa, que hoje tem um dos maiores, aliás, um dos maiores não, a maior propensão a consumir no mundo, entre as economias desenvolvidas, ou as maiores economias do mundo, ela pretende agora, quer dizer, nos próximos anos, ela vai ver essa propensão a poupar reduzir-se, e vai ver também, portanto, a propensão a consumir crescer também no plano doméstico, tá? Bom, então, quer dizer, o que eu acho que existe de perspectiva do ponto de vista da economia chinesa é o seguinte: a economia chinesa, a gente precisa ter muita atenção ao sistema de seguridade social da economia chinesa, precisa ter muita atenção aos mercados, principalmente aos mercados de capitais chineses e ao sistema bancário chinês, porque é por esses mercados de capitais e pelo sistema bancário que os capitais chineses transitam, tá? E a rigidez, a saúde financeira desses mercados e do sistema bancário chinês é que vai garantir, né, que os capitais chineses remunerem o trabalhador chinês da forma como se espera, né? E também temos que ter muita atenção também às iniciativas da China no que diz respeito à criação de uma criptomoeda soberana que a China pretende usar para consolidar também sua posição no plano econômico internacional. Ela pretende rivalizar com o dólar com essa criptomoeda, né, como meio de pagamento global. Tá? Então, eu acho que essas são áreas em que a gente tem que ter muita atenção e sobre as quais há muito pouca informação ainda disponível. Há muito a esperar ainda sobre a China, há muito ainda a ocorrer. Se percebe que a economia continua ocupando muito espaço em crescimento e ainda surpreendendo o mundo. Fernando Veiga, consultor legislativo do Senado Federal, esteve aqui conosco, debatendo e falando um pouquinho sobre essa trajetória econômica da China. Muito obrigado, Fernando, pela presença aqui no Pro Legislativo. Sou eu quem agradece. Um abraço, Sérgio.